Há um ano recebi uma mensagem no Instagram, uma linda foto de uma senhora usando camiseta com meu rosto. Pensei, ué, o que é isso? Ela é chilena e jardineira sem escavação perto de Santiago, no Chile. Entrei em contato com ela e começamos a conversar, e sim, foi muito legal. Parece que tem muita gente praticando jardinagem sem escavação no Chile. Eu sei que tenho muitos seguidores no Chile. O clima talvez seja um pouco parecido, mas foi isso que me deixou interessado, sabe? Querer saber mais sobre isso. E então, uau, a vida corrida continua. Este ano, de novo no Instagram, outra mulher postou uma foto dela usando nossa nova linha de produtos. Era uma camiseta de time grande. O Winnie provavelmente viu e pensou, precisamos disso. Ela me escreveu novamente dizendo que gostaria de usar essas camisetas em Santiago, ou pelo menos ter uma. Sugeri, por que não fazemos uma colaboração em vídeo? É uma ótima chance, já que estamos em hemisférios diferentes. Ela entra no outono após um verão longo e quente, enquanto nós começamos a primavera depois de um inverno longo e chuvoso. E que comparações fascinantes isso pode proporcionar, olhar para essas duas situações contrastantes e compará-las. Então, primeiro de tudo, vamos ao jardim dela e ver como ela está se preparando para o outono e o inverno, o tipo de plantio que ela está fazendo no solo, como ela está cuidando dele sem cavar. Depois, vamos ver no meu jardim como estamos após um inverno longo e úmido, nos preparando para a primavera. Então espero que você aproveite o vídeo, dê uma olhada e vamos começar com um encontro onde nos conhecemos pela internet. Tudo bem? Pronta. Então, como devemos começar? Eu não sei. Tudo bem. Meu nome é Winnie Walbaum, mas todos me chamam de Winnie, nunca de Winifred. Nós somos uma família de 4 pessoas. Nós moramos em Santiago, no Chile, e nós transformamos somos eu, meu marido e meus 2 filhos. E nós transformamos nosso quintal em uma mini fazenda. Então, nós cultivamos alimentos e cultivamos o máximo de comida possível para nós mesmos e tentamos comer o máximo possível do que vem do nosso quintal. Nós ensinamos as pessoas a fazerem isso no Instagram e no YouTube, e também damos aulas online. E é isso, essa é a nossa vida e nós não cavamos a terra. Brilhante, que bom ouvir isso. Então, eu sou Charles Dowding e estou administrando uma horta comercial aqui. Meus jardins são um pouco maiores e eu abasteço a cidade local com saladas e vegetais, que é Bruton, a apenas 6 quilômetros daqui, na maior parte das vezes. Nós colhemos bastante para vender, na verdade, e cultivamos em 1000 metros quadrados. E eu estou expandindo minha área, e isso é algo que quero mostrar para vocês neste vídeo. Como começar a técnica de plantio sem cavar, eliminar as ervas daninhas e já começar a cultivar alimentos imediatamente. Pratico plantio sem cavar há quase 40 anos e é ótimo compartilhar isso com vocês neste vídeo e trocar experiências sobre diferentes climas. Obviamente, aqui é muito úmido e vou explicar aos seus espectadores como lidamos com muita chuva, pois sempre foi úmido e cheio de lesmas. Vai ser fascinante ouvir de você como é em condições secas. Sim, porque aqui temos um clima mediterrâneo, então é seco, e no Chile estamos passando por uma seca muito forte também. Por isso, é importante para nós manter a água no solo, reter a umidade e gastar menos água, regando menos. E o plantio sem cavar ajuda muito nisso, porque me ajuda a reter a umidade ali mesmo. Isso é tão importante, não é? Para você e para mim é quase o contrário, pois preciso que a água drene. Aqui temos cerca de 80 milímetros de chuva todo mês, o que significa que está quase sempre úmido aqui. Mas eu posso ir ao meu jardim em qualquer época do ano e fazer as coisas. E não preciso me preocupar nem em sujar as botas de lama, porque o solo não gruda, graças ao plantio sem cavar. É simplesmente fantástico. Porque sua drenagem é boa, né? Boa drenagem devido à vida no solo. Funciona bem de ambos os jeitos, é vantajoso para todos e mantém boa umidade. Tenho boa drenagem, então fazemos o mesmo. Notei que aqui estamos no inverno, enquanto vocês estão no verão. Agora ambos estão perto do fim dessas estações.
E eu tive um exemplo muito bom aqui, onde nevou cerca de um mês atrás, e a neve então não estava se acumulando no meu jardim. Ela começou a derreter, mas havia apenas um canteiro que ainda estava branco, que era o canteiro cavado, né? O canteiro que eu cavo dos meus 2 canteiros de comparação. Acho que isso mostra que o método sem cavar ajuda a reter calor e umidade no solo. Então é mais uma vantagem. Isso talvez não se aplique tanto a você. Deve ser por causa de toda a atividade lá embaixo. Não há camas de cachorro porque, sabe, tem mais atividade já que você não perturbou a terra. Então, sim, aqui funciona. Bem, nós temos que regar nossas plantas todos os dias porque não chove no verão. Neste verão tivemos momentos incríveis, mas normalmente não chove no verão e nossa chuva vai de junho a agosto, mas são poucos dias e não chove tanto, então não temos tanta água no subsolo. Certo, ok. Então, quando comecei a cultivar nossa comida e quando eu descobri seu canal e descobri suas botas e toda a sua investigação. Eu sei que você me inspirou muito, mas sempre me pergunto quem te inspirou a começar. Isso. Investigação. Bem, quando comecei a horticultura comercial, primeiro usei um trator e um rotovador para cortar as ervas daninhas e o solo em 6.000 metros quadrados. Esse foi meu primeiro jardim comercial. Depois fiz os canteiros à mão e isso me levou cerca de 3 meses no outono. E quando terminei, pensei, espera aí, não quero fazer mais cultivos agora, senão vou perder meus canteiros. Então comecei. Não sei, alguém deve ter me falado sobre esse livro de uma americana chamada Ruth Stout e se chama Jardinagem Sem Trabalho. Sim, e eu adoro ela, Certo, né? Porque isso combinaria com o seu clima, né? Porque ela vivia em um lugar bem seco, ela era de Connecticut. E falava sobre cobrir o solo com feno, e eu tentei isso. Então comprei um pouco de feno velho e cobri o solo com ele, mas quando fiz meus plantios, todos foram comidos por lesmas. No nosso clima, o feno abriga lesmas que comem as plantas. Por isso, percebi que precisava mudar a abordagem e passei a usar composto. Porque eu aprendi com você e comecei a fazer exatamente o que você faz e a cobrir com composto aqui no meu lugar seco. Clima brilhante. E então eu tive que fazer toda a pesquisa e encontrei o Root Stealth. Então eu comecei a mudar de pele com feno. E você sabe o quanto fiquei feliz? Eu fiquei quando eu encontrei minha primeira lesma e meu primeiro caracol aqui no meu jardim. Você ficou Feliz porque eles disseram, ok, agora sim, agora estamos retendo umidade, sim. ótimo. Que história legal. Foi o contrário. Foi o contrário. Espero que Ristout esteja nos vendo lá de cima, pois acharia tudo isso comovente e bem legal. Sim, ela estaria rindo agora, sim. Sim, ela estaria mesmo. Eu também gostava que ela era direta, sabe? Não aceitava a sabedoria convencional, só via como funcionava e seguia. Sim, ela testava e não... Sim, não. Investigação? De mais ninguém. Ela respeitava outras pessoas, outras ideias, mas ela pensou, tudo bem. O primeiro jardim sem escavação dela foi em 1948, se não me engano. Ela esperava o arado que o marido sempre conseguia, mas houve atraso e nunca chegou. Então, ela decidiu cobrir com feno, o que foi genial. Ela seguiu a intuição e diria isso a seus espectadores. Ainda há coisas para descobrir e novas formas de fazer isso. Sim, não há um jeito certo de fazer isso, você sabe. Exatamente. Seu clima, o meu... Clima também. Minha vizinha, devido às nossas árvores, teria um clima diferente da minha casa, porque eu não tenho nenhuma árvore, porque nós... Aqui. Há 2 anos, então... É mais seco na minha casa do que na casa do vizinho. Sim e não, mas se você tivesse árvores, teria raízes no solo puxando a umidade. Sim, isso aconteceria. Quero dizer, esse é o problema com árvores. Na verdade, eu acho que árvores não são muito boas para festivais. Realmente. Elas são boas se estiverem mais afastadas, mas não muito perto do seu espaço de cultivo.
Não me diga isso. Eu tenho tantas árvores agora, tenho plantado tantas. Árvores? Ah, ok, bem, depende do que elas são. As suas vão ser árvores pequenas e bonitas. Ok, obrigada por me acalmar. É incrível saber que o estilo raiz conecta tudo isso e toda essa história. Então isso é maravilhoso. Obrigada, Charles. Bem, acho que meus espectadores vão achar fascinante ver seu jardim nesse contexto, porque é algo que não vemos muito na nossa parte do mundo. Então, vamos sair e dar uma olhada nos nossos jardins agora e ver o que conseguimos encontrar? Então, aqui é uma horta caseira. Normalmente não vendemos o que cultivamos, a menos que tenhamos excesso de alguma coisa, mas geralmente preservamos nossas colheitas abundantes e cultivamos uma grande variedade de vegetais. Quero dizer, cultivamos os alimentos básicos como cenoura, cebola, aipo, mas também cultivamos coisas que você não encontraria no supermercado. Isso me mantém interessada como jardineira e mantém minha família, especialmente meus filhos, interessados em comer seus alimentos. Então, o que você vê aqui são feijões, pepino, melancias. Se você nunca viu isso, eles parecem pequenas melancias e são uma ótima ideia para crianças que não gostam de pepino ou para pessoas que não gostam de pepino. Tem sabor de pepino, mas são pequenos. As pessoas gostam deles por serem fofos. Isto são feijões. Nós os cultivamos para feijões de casca, feijões frescos de casca. Nós os chamamos de granados aqui e eles estão chegando ao fim. Essas plantas já não estão produzindo tanto quanto produziam antes. Então, quando tirarmos essa canteiro, aqui vai ser cenoura, couve, cebola, alface, rabanete. E esse é mais ou menos o nosso rodízio aqui. Este é o nosso jardim perene. Ele costumava ser o nosso primeiro jardim aqui. Eram 6 canteiros elevados e nós os construímos até antes de construir a casa. Mas neste inverno decidimos mudar o jardim e plantar algumas árvores frutíferas para ter um pequeno pomar, e quando tiramos os canteiros elevados, deixamos o composto aqui. Então agora temos todas as plantas voluntárias daquele primeiro jardim, além das árvores frutíferas e alguns arbustos nativos. E, de novo, este é um jardim sem escavação, ninguém faz nada aqui. E ele é tão abundante porque temos todas essas plantas voluntárias. Temos cenouras aqui, temos cebolas. Até tivemos algumas batatas e, bem, aqui é nosso primeiro canteiro de aspargos e não estamos fazendo nada nesse pequeno jardim, só regando. E ele é realmente abundante. Isso prova que você não precisa cavar o solo para obter a abundância dele. E, bem, daqui tiramos ervas. Este é meio que um jardim de flores para gatos. Espero que em algum momento no futuro a gente tenha frutas aqui. É um lugar para polinizadores, é um lugar para insetos benéficos. É meio que nosso cantinho intocado em todo o jardim. Estamos aqui há 2 anos, este é nosso 3º verão aqui e todas as nossas camas foram preparadas da mesma forma. 2 anos atrás, colocamos papelão no fundo, depois aquela moldura de madeira, porque usamos essa moldura de madeira, depois composto e, por fim, cobertura morta. E todo ano, por volta dessa época, porque agora estamos nos preparando para o outono e como temos um clima bom, podemos cultivar o ano todo. Então agora estamos preparando nossas camas para repolhos, couve e brócolis. Brássicas, na verdade, e agora preparamos nossas camas do mesmo jeito. Só colocamos um pouco de composto por cima daquela cobertura morta já usada. E colocamos mais um pouco de cobertura morta por cima disso. É só isso, esse é todo o trabalho necessário para manter esse jardim. Aqui neste lugar, bem como em todos os nossos caminhos, porque devo dizer que nosso jardim, nós o chamamos de casa-horta,
que é como um jardim de casa ou uma casa-jardim. Nosso quintal é todo de canteiros elevados. E em todos os nossos caminhos temos ervas daninhas, muitas ervas daninhas. Essa é uma batalha que decidimos perder. E nós simplesmente cortamos elas como você cortaria a grama. Nós cortamos, nós moldamos, mas nas nossas camas elevadas não temos ervas daninhas por causa dessa cobertura pesada, ok? Então, bem aqui atrás de mim, eu tenho uma nova cama elevada. Quer dizer, não é nova, já tinha uma cama aqui antes, mas era uma cama baixa. E agora, se você puder ver, essa madeira é nova e nós fizemos ontem porque deixamos ela mais funda. Pois percebemos que com uma cama mais funda, ela mantém melhor o composto, retém mais umidade. E aqui, não sei se você consegue ver, aqui, essa cama é bem rasa. Então o composto seca muito rápido. Mesmo com muita cobertura morta, seca rápido. Então, a partir de agora, vamos começar a corrigir nossos canteiros. E conforme formos corrigindo nossos canteiros, você sabe que o método sem revolver a terra é composto. E pronto, vamos deixá-los mais profundos. Então, vou te mostrar com este aqui o que vamos fazer, tá bom? Então, este era o nosso canteiro original. Não sei se você consegue ver. Tá úmido bem aqui. Mas agora vamos adicionar mais composto bem aqui. Nós usamos mais composto, mas não é da nossa casa, pois não produzimos o suficiente. E vamos preencher esse canteiro exatamente como está. Eu não vou tirar nada, talvez algumas ervas daninhas e algumas coisas assim. A Havana é um tipo de hortelã, daquele que você usa para fazer mojito, e ele é muito invasivo, então vou remover isso. É isso, vou colocar o composto dentro e mostrar como eu faço a cobertura. Isso foi um belo exercício. Bem, ainda tenho mais alguns sacos de composto para preencher, mas já que estamos aqui, quero te contar sobre uma das diferenças aqui em um clima seco. Aqui nesse clima seco, um clima mediterrâneo. Eu acho que o melhor é cobrir bastante com algo como feno. Ou lascas de madeira ou folhas. Quero dizer, pode ser tudo junto, o que você conseguir encontrar, mas precisa ser uma camada grossa de cobertura morta, porque se você usar só composto nos seus canteiros, os primeiros 4 ou 5 centímetros desse composto vão secar e vão voar com o vento. E você vai se perguntar, onde está meu composto? E você vai perdê-lo. Então, a melhor maneira que eu encontrei é cobrir bastante. E assim, cada gota de água que colocarmos nesse canteiro vai ficar aqui e vai permanecer debaixo dessa cobertura. Grossa camada de cobertura morta. Outra coisa que eu devo dizer sobre essa camada grossa de cobertura morta é que sim, você vai atrair muitos insetos e eles vão viver debaixo dessa camada grossa de cobertura e alguns deles, pelo menos alguns, vão comer suas mudas. Aqui nós não temos caracóis e não temos lesmas, pelo menos não muitas, então esse não é o problema. Nosso problema maior é com, bom, eu não sei como se diz em inglês, aqui eles são chamados de chanchitos de tierra. Na Argentina chamam de bichitos bolita, porque eles se enrolam formando uma bolinha quando ficam assustados. Tenho certeza de que você sabe de quais insetos estou falando, então eles são um problema, mas eles só comem os brotos das nossas plantas se você semear diretamente. Então, o que eu acho que funciona melhor nessa situação é simplesmente fazer mudas melhores. Esperar um pouco para que elas deixem de atrair esses bichinhos. Então, plantas maiores, plantas mais velhas e depois transplantá-las mais tarde. E aí eles não são mais um problema. Quero dizer, eles fazem coisas ótimas aqui nos fossos, ajudam a processar o material orgânico, a matéria aqui. Então, eles podem ser aliados
ou podem ser inimigos, mas se você transplantar quando suas plantas estiverem maiores, eles são aliados aqui nesse sistema. Certo, então vamos plantar nossa horta aqui. Eu tenho alface, repolho roxo, um pouco de couve roxa, acelga chinesa, coentro ou salsinha. Tenho algumas cebolas. Vamos colocar tudo isso nessa horta. E isso é algo que eu faço, acho que funciona muito bem em clima seco, colocar seus vegetais. Colocar seus vegetais bem mais próximos uns dos outros. Porque em cima do canteiro eles vão se proteger do calor. Quando estão mais próximos, a folhagem deles protege o solo. Então funciona super bem. Funciona muito bem. Então vamos plantar. Então é assim que fica com a cobertura morta. Não parece grande coisa porque está tudo coberto agora. Mas você pode ver aqui as folhinhas das cebolas e assim que elas tiverem as folhas para fora da cobertura, elas vão crescer. Então é assim que elas estão agora e conforme continuarem crescendo, talvez eu coloque mais cobertura aqui e tente colocar bem menos. E eu tento colocar a cobertura morta na alface de forma mais delicada, porque é uma planta mais sensível. Agora eu preciso regar isso e pronto, já terminamos. Já é de tarde. Eu tive que fugir do calor em um certo momento. Hoje fez 30 graus. Então, nosso trabalho no jardim acabou por hoje, mas eu queria compartilhar com vocês o nosso jardim sem escavação e queria mostrar como é maravilhoso praticar esse tipo de jardinagem no nosso clima seco. E é tão maravilhoso porque há tanta matéria orgânica nos nossos canteiros elevados que eles conseguem reter muita umidade. E quanto mais umidade você retém, menos água precisa gastar. Isso é muito importante nesse tipo de clima, porque vamos ter menos água a cada ano e precisamos nos acostumar com isso. Mais importante ainda, precisamos aprender a cultivar nossos vegetais com menos água, então esse método é ótimo para isso. Também é ótimo para controlar ervas daninhas e é maravilhoso porque nosso solo está sempre nutrido. Então, no geral, acho que é um método excelente e recomendo aqui nesse clima. Quero agradecer a você, Charles, por essa oportunidade. Obrigada por me convidar para o seu canal, obrigada pela inspiração. Você não faz ideia de como o que você faz é importante e você inspirou tantas pessoas aqui no Chile, inclusive eu, então obrigada por isso. É isso, esse é o nosso jardim sem escavação. Fiquem bem e até logo. Isto é o novo campo que comprei há pouco menos de 2 meses. E tudo está começando a acontecer agora. Ainda é inverno, na verdade está no final. Já cobrimos o solo com cobertura morta sem necessidade de cavar. Eu tentei fazer isso, é uma área bem grande, para mim isso é uma área bem grande, mesmo eu tendo uma horta comercial pequena. O campo todo tem pouco menos de 4.000 metros quadrados, pouco menos de 1 acre. E eu não vou usar mais do que 10% disso este ano, se tanto, para cultivar alimentos, mas vamos colocar um lago ali. Primeiro precisamos pedir permissão de planejamento, se conseguirmos pode haver um lago ali. Se conseguirmos permissão, pode haver um galpão ali. E isso será este ano, a primeira parte do cultivo aqui. E além de ser uma horta comercial, é sobre aprender e também ensinar e usar isso, como agora mostrando para você o que acontece e como você pode começar com o plantio sem revolver o solo. Aqui coloquei polietileno no chão, chamamos isso de polietileno, outros chamam de plástico. Aqui venta muito, é um lugar aberto. Ele não é tão ventoso quanto o sul do Chile, na Patagônia, mas venta bastante. Com o polietileno é importante mantê-lo preso e paletes são ótimos para isso.
Paletes velhas evitam que o plástico seja levado pelo vento. Vou remover um pouco desse polietileno. Isso é muito interessante para mim porque eu realmente não puxei isso para trás desde que começamos, que nesse caso foi há cerca de 6 semanas. Há cerca de 6 semanas era só mato e grama. E na verdade tem bastante desse mato aqui. Essa é a salsa de vaca, uma umbelífera de flores brancas lindas que cresce selvagem aqui. É isso que surge ali. Essa é a diferença causada pela privação de luz. Então é para isso que serve a cobertura morta. As coberturas servem para impedir que a luz chegue às ervas daninhas que estão tentando crescer. Trouxe minha pá de mão para mostrar para vocês. A cobertura morta aqui é feita de 3 itens, começando com papelão na base. Você pode ver um pouquinho ali, por exemplo. Então isso é em cima da grama e das ervas daninhas. Depois tem um pouco de terra. A única razão pela qual eu coloquei terra foi porque eu tinha um monte de terra sobrando. Não é obrigatório usar terra. É sobre aproveitar o que você tem e encontra. E isso aqui é principalmente composto que eu comprei. Normalmente não costumo comprar muito composto porque consigo fazer bastante do meu próprio, mas esse é um que você pode comprar aqui. Isso me custou 80 libras por 2 toneladas, 40 libras por tonelada entregue. E para cobrir essa área, provavelmente vamos usar quase tudo isso. Tem mais algumas pilhas ali que são de uma carga diferente que eu mandei entregar. E isso deve ser cerca de 5 toneladas, talvez, de composto de cogumelo na maior parte. Talvez não usemos tudo este ano, mas está lá e usaremos um pouco. Essa é a cobertura, além do polietileno. E já está aparecendo para mim que muita da grama morreu, o que é meio animador. Vou remover um pouco disso. Isso aqui tem uma raiz profunda, por isso essa raiz que ela tem. Veja, nem arranquei a raiz. Então a raiz principal ainda está lá dentro. E tudo isso cresceu a partir dela. Então esse tanto de crescimento, sem luz alimentando, é o que eu chamo de crescimento fútil. Todo esse líquido, caule e nutrientes também vieram da raiz, que ainda está no solo. E isso está cansando e esgotando a energia dessa raiz, que eventualmente morrerá. O método sem escavação é eficaz contra ervas daninhas difíceis, porque cobre as plantas, bloqueia a luz e faz a raiz morrer, inclusive capim carrapicho, Elemus repens, e corriola convolvulus. Dito isso, para ervas daninhas fortes como essa, talvez seja preciso usar a pá de mão. Faremos isso ao remover o plástico. Talvez em 2 meses. Estamos no final de fevereiro, que para nós é como o fim de agosto no Chile, ou seja, fim do inverno. Hoje o dia está muito agradável. Nós não temos muito sol aqui. Na verdade, temos bem menos luz do sol do que vocês. Nossa média de sol em fevereiro é de 70 horas no mês. Cerca de 3 por dia, mas na verdade são só 2 horas e meia. Hoje a temperatura está mais alta que o normal, cerca de 10 graus Celsius. O normal nesta época do ano seria 6,5 ou 7, só para você ter ideia do contexto. Hoje à noite terá leve geada e um pouco de congelamento. Ainda teremos geadas por mais 2 meses, até um pouco mais na verdade. Não temos pressa para plantar tomates, abobrinhas ou algo do tipo. Vou plantar alface, espinafre, beterraba e bastante batata aqui. Esse vegetal é fácil de cultivar quando você começa e lida com ervas daninhas. Abóboras e jerimum são ideais por serem plantas grandes. Algumas talvez fiquem cobertas com plástico. E plante nos buracos do plástico. E se você fizer isso, não precisa se preocupar muito com a rega, porque o plástico retém a água e a água entra bastante pelos buracos de plantio. Então isso é outra coisa boa. Eu chamo essa fase de ano 1, quando você está começando com muitas ervas daninhas. Não é tão fácil quanto quando o jardim já está limpo e pronto. Por exemplo, no nosso clima, normalmente há muitas lesmas e ainda não notei nenhuma aqui, mas elas aparecem com frequência. Sim. Achei engraçado quando o Winnie disse que ficou muito feliz ao encontrar uma lesma. Tipo, o quê? Ok. Esse tipo de troca de experiências entre culturas eu acho brilhante. Isso simplesmente coloca muitas dessas coisas diferentes em contexto. Mas de qualquer forma, o que temos aqui é uma cama legal. Ah, tem uma minhoquinha e você pode ver que tem bastante composto.
provavelmente tem uns 10 centímetros ao todo por cima. Estamos quase prontos para começar. Então, assim que tirarmos o polietileno, provavelmente em meados da primavera, faremos um trabalho de teste como este para remover qualquer coisa que esteja brotando. Isso vai para a pilha de composto. E então usaremos um ancinho para nivelar. Sempre é muito mais fácil ter canteiros nivelados, usar um ancinho e... Você sabe fazer esse tipo de coisa, deixar tudo liso? Agora você está pronto para plantar. Acho que posso plantar cenouras aqui. Para começar, há muito poucas sementes de ervas daninhas, então isso facilita. Mas isso, estou fazendo um teste com esse mesmo composto na estufa neste momento, cultivando alguns feijões só para ver como as coisas crescem nele do jeito que está. Mas tudo que eles vão fazer, eles estão bem. Aliás, os feijões estão brotando, eles estão muito bonitos, melhores do que eu esperava. Então, quando você planta coisas em composto assim, elas começam com as raízes no composto e depois vão descendo. As raízes vão descendo para o solo abaixo. Isso não é como jardinagem em pátio. O composto é só o início e as raízes vão para o solo, pois não há mais ervas daninhas, grama ou qualquer outra coisa crescendo lá. Assim, o solo fica disponível para todos os vegetais, permitindo mais espaço para o crescimento das raízes. Um dos motivos disso ser tão incrível é que, apesar das preocupações sobre transformar plantas em composto, você já tem um ponto de partida com ele. Sempre me perguntam, isso não queima as raízes? Na verdade, não, senão esse jardim não funcionaria tão bem. O jardim sem escavação de todo mundo não funcionaria. Só ocasionalmente se você recebesse uma entrega de composto e ele ainda estivesse muito quente, por exemplo, aí sim isso poderia queimar as raízes e não estaria pronto para plantar ainda. A maioria dos compostos chegou quente, por isso plantei os feijões. Fiquei preocupado, mas no final deu tudo certo. Então, vou colocar isso de volta. Provavelmente já usamos todo o papelão que vamos usar agora. Já delimitamos os caminhos e canteiros. Dá para ver um pouco mais de composto onde ficarão os canteiros. Provavelmente não vamos usar mais papelão aqui agora, porque me parece que já conseguimos. Eu diria que foi uma ótima eliminação de ervas daninhas. Só um trabalho rápido com uma pá para remover o que sobrou e já estamos prontos em relação às ervas daninhas. É fantástico, pois essa grama é muito vigorosa. Seria trabalhoso cavar ou fazer algo aqui. Este solo aqui é bem pegajoso. É um solo de silt sobre argila, o que eu estou dizendo que, na verdade, não estou reclamando. Esse solo é fantástico. Se você tem solo argiloso, comemore. O método de não revolver a terra funciona bem com argila, pois ela oferece fertilidade e boa retenção de umidade. Seria estranho se você tentasse cavar, mas você não vai fazer isso. Então você está apenas deixando todo esse solo argiloso no lugar. E como ele retém umidade e nutrientes, suas plantas basicamente prosperam. E todo esse composto está sendo atualmente consumido pela vida do solo, e eles estão ocupados levando-o para dentro da terra, misturando-o ao solo, melhorando a estrutura do solo, melhorando a drenagem, melhorando a capacidade de retenção de umidade. Você pode andar nesses canteiros, mas eles não são macios. Eles são, na verdade, bastante firmes. Esse composto é firme, mas repare como ele não gruda nas minhas botas de jeito nenhum. E essa é outra coisa maravilhosa sobre não cavar no nosso clima aqui, onde geralmente é úmido. A gente não fica com as botas enlameadas. Podemos sair e fazer coisas em qualquer época do ano. Vou te mostrar isso agora. Vamos ver outra área do jardim onde já há atividade e onde fiz um canteiro há 8 anos. Vou mostrar como preparo para a primavera. Então aqui estou te mostrando um canteiro já existente, que tem produzido. Eu mantenho o meu canteiro sempre cheio, sem cultivo de cobertura, pois quero plantar vegetais. Então, no último ano teve cebolinhas, cebolas para salada, como temos ali agora. Então elas passaram o inverno, foram semeadas no início de setembro, começo do outono passado, e transplantadas com apenas 2 semanas de idade. Elas ficaram ali o inverno todo e agora parecem um pouco desgastadas. 2 semanas atrás estava menos 5 graus Celsius aqui, menos 6 até. Estava bem frio e com um vento bem gelado também. Considerando isso, acho que estão indo muito bem. Tem alguns nabos suecos ou rutabagas ali. Então, isso é comida de inverno. Vou colher um repolho só para mostrar isso para vocês.
Depois quero mostrar como preparar rapidamente o canteiro sem precisar cavar. Tem chovido aqui e mesmo assim, olha como eu não estou afundando nesse canteiro. Mesmo assim, o canteiro está aberto e solto o bastante para as raízes penetrarem e crescerem. Então é aí que está de novo, é uma situação em que todo mundo ganha. O solo não está todo solto e fofo. O solo não precisa ser solto e fofo. Disseram isso pessoas que fabricam rotavadores e enxadas mecânicas, pois querem vender suas máquinas. Mas quando está firme assim, é melhor porque está retendo a umidade. E ao mesmo tempo, com toda a chuva que tivemos, ela simplesmente drena através do solo. Sabe, é por isso que acho ótimo neste vídeo. Você tem essas comparações, essas situações diferentes e como o método sem escavação funcionou tão bem em todo o espectro de possibilidades. Para a fertilidade, estou usando composto. Este é um pouco do meu composto caseiro aqui que eu não peneirei. Então eu coloco assim mesmo, né, com os pedaços e tá tudo certo, porque pedaços assim, pedaços de material lenhoso são alimento para organismos fúngicos no solo, os fios de micélio e todas as coisas boas que queremos incentivar, que ajudam a manter esse solo realmente bem solto. Não sei se percebe como essa pá entrou quase sozinha, tão fácil. Ainda assim posso andar no canteiro. Você tem uma situação aberta, porém firme, um estado maravilhoso. E nós já colocamos o composto aqui. Então, deixa eu só colher um repolho. Então eu quero te mostrar também como limpar o solo. Não é um repolho enorme esse aqui, mas na verdade tem um miolo bem bonito. Foi comido por pombos. Não valia a pena colocar rede nesses poucos aqui. Então essa parte serrilhada, as folhas têm margens serrilhadas porque os pássaros famintos as comeram no frio. Um coração bonito aqui dentro. Na verdade tem bastante comida ali. E vou colocar isso junto com os vegetais aqui que acabei de trazer para mostrar para você. Esses vegetais, como a abóbora do ano passado, também estão guardados. Ela foi colhida há 5 meses. Cenouras colhidas há 3 meses ficaram em um saco no galpão com beterraba, batatas e cebolas. Então, bastante comida no momento. Fica mais complicado daqui a uns 2 meses, quando chamamos de período da fome, quando os vegetais armazenados do inverno acabam. O que eu faço é girar assim. Veja como ele planta fundo, esse é o sistema radicular principal. Frequentemente eu gostaria de deixar ainda mais raiz, mas ainda há muitas raízes desse repolho nesse solo. E como eu levantei bastante, vou apenas fazer isso, firmar o solo. Para mim, firme é bom, não está compactado. Sim, essas duas palavras elas confundem muito as pessoas, eu acho porque elas pensam que tem que ser solto, mas não, tem que ser firme. E firme não é o mesmo que compactado. Então isso está pronto para ir. Isso vai para a pilha de compostagem. Na verdade, vou cortar isso primeiro porque para compostar esse tipo de caule com sucesso, ele não vai se decompor desse jeito. Então cortá-lo no sentido do comprimento é muito bom. Na verdade, sabe de uma coisa? Vou te mostrar isso rapidamente porque acho que esse é um ponto importante sobre colocar coisas na pilha de compostagem. Você vê como a faca desliza facilmente por esse repolho assim? Até o fundo. E isso abre uma grande área de superfície que será invadida por bactérias que ajudam na decomposição. Você pode cortar de novo em outros sentidos, até 2 vezes na transversal. Vou fazer tudo isso antes de levar ao fogo, depois explico. Em termos de preparar o solo, você não precisa de muitas ferramentas. Você realmente não precisa. Tenho um ancinho, uma enxada, uma colher de pedreiro e uma ferramenta de cabo longo de madeira. São minhas ferramentas para a primavera. Esse composto, que também contém um pouco de esterco de cavalo, foi adicionado ao solo. Isso foi em dezembro, após limparmos parte do repolho. Depois você coloca ao redor do que restou. Não é necessário esperar os canteiros estarem limpos no outono ou início do inverno para espalhar composto. Isso é uma aplicação feita uma vez por ano. E veja como é fácil, sabe? Você pode simplesmente deixar tudo bem nivelado. É como se eu estivesse lá em cima, com as novas camas. Deixar tudo nivelado é sempre bom, porque assim fica mais fácil plantar tudo na mesma profundidade e assim por diante. E é isso. O preparo do solo é basicamente isso, sem cavar. É realmente rápido e simples. Quero dizer, quanto menos você mexer, melhor. Então, é só mexer a superfície, né? Tipo, se tiver uns torrões assim,
como esse pequeno monte de esterco e esse tipo de coisa, só quebra um pouco e... é isso. Quanto menos mexer, menos resseca. Espero que tenha gostado do tour sobre o método sem cavar, como faço aqui em outra época do ano, especialmente para os espectadores do Chile. Quero aproveitar para mandar um alô a todos vocês, vilas e espectadores do Chile. Não citei vocês, sei que tenho muitos seguidores em todo o país, especialmente lá no sul, na verdade. Uma senhora adorável em Puerto Morales, por exemplo. Sei onde estão Tito e Petito na Patagônia ou algo assim. E é isso, só queria agradecer por me acompanhar, e é muito legal. Adoro essas informações interculturais e espero que os espectadores do meu canal tenham gostado de ver o que acontece no Chile. É fascinante observar o mundo e como o No-Dig está funcionando. Quer que eu fale sobre isso? Sim, certo. Obrigada. 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 Obrigado.